Quando fiz o Cóndor, tinha a ideia de ir atrás desta história, que era pouco conhecida e é pouco conhecida, sobre a Operação Cóndor e a repressão conjunta de 6 países da América do Sul, mas não tinha a menor noção nem espacial, nem das marcas que deixou. Para mim, enquanto fotógrafo, enquanto pessoa interessada em história, em direitos humanos e em política, é sempre um grande desafio contar uma história que aconteceu há 40 anos atrás. Eu tento usar a fotografia ou sugerir através da fotografia o que aconteceu nesse período, usando tanto imagens de arquivo como eu próprio revisitando estes lugares, estas pessoas, e obviamente é necessário sempre o apoio do texto para contextualizar estas imagens. O tempo para mim tem vindo a mudar. Preciso muito do tempo para fotografar, o tempo para investigar, o tempo para decidir aquilo que eu quero fotografar e o tempo para destilar aquilo que eu fotografei e ver o que é que dali é aproveitável ou publicável ou o que é que eu posso fazer com essas imagens. Vou para este tema, na sua gênese foi a história da minha própria família, nos quais o meu avô passou cerca de 19 anos preso em Portugal e a minha avó quase 7, por pertencerem ao Partido Comunista Português, por viverem na clandestinidade e serem considerados subversivos, o que os levou a serem presos, torturados e condenados. Essa necessidade ou essa inquietude fez com que eu fizesse o meu primeiro livro, que é o Por Teu Livre Pensamento, mas depois fiquei com algum conhecimento e com uma enorme curiosidade de conhecer outras histórias em outros países, em outras realidades. Isso foi o que me fez vir de forma permanente para a América Latina e começar a trabalhar esses temas também aqui. Não vou propositadamente tanto buscar a dor ou o sentimento para a minha fotografia, senão a minha própria curiosidade de entender histórias. A minha ideia é sempre que consiga transparecer um pouco do que essas pessoas viveram, seja porque eu propositadamente as levo, as trago para espaços nos quais alguma coisa de importante aconteceu nas suas vidas, e acho que muitas vezes a reação dos seus próprios corpos, dos seus próprios olhares, fala dessa dor, fala desses traumas. A minha responsabilidade eu sinto-a enorme em relação ao dever que eu tenho a partir do momento em que eu vou ter com alguém para conversar e para fotografar sobre histórias tão pesadas como prisões políticas e tortura, não necessariamente se via essas histórias. Então o que eu decidi foi ir fotografando aquilo que eu me deparava, sejam as paisagens ou objetos, algum ou outro pormenor que me ajudava a contar a história de uma forma menos óbvia e acho que um pouco mais poética. Existe uma enorme diferença entre a forma como o Brasil lida com a memória da sua própria ditadura, como outros países, nomeadamente a Argentina, apesar de terem sido períodos diferentes. O Brasil teve 21 anos de ditadura, a Argentina foram 7, mas a forma como estes países saíram dessas ditaduras, apesar de terem sido de forma idêntica, aparentemente, com leis de amnistia, com aquela velha política de vamos esquecer para continuar a vida em frente, desenvolveu-se de forma diferente e por necessidade na Argentina e por imposição da sociedade civil, finalmente há 10 anos atrás começaram, as leis de amnistia foram tombadas e começaram investigações judiciais e hoje em dia essas pessoas estão a ser julgadas, quem cometeu estes crimes. No Brasil os arquivos continuam fechados, as Forças Armadas continuam a fazer a apologia ao golpe, há
alguns políticos continuam a fazer a apologia às Forças Armadas, e o país continua a estar dividido entre um lado e outro, sem que nada se discuta de facto. Portanto, para mim é muito preocupante isso, porque de certa maneira semeia o terreno para que abusos como os que aconteceram durante a ditadura no Brasil possam voltar a acontecer.